Vamos falar agora de um dos Cs da nossa lista, que é a cobertura. E a cobertura é composta por 4 níveis de proteção: a roupa, o saco-cama, colchonete, abrigo ou tenda. Vamos agora nos focar no saco-cama. A questão de quais são as características ou o que é que temos de ter em consideração quando compramos um saco-cama. Uma delas é o saco-cama, ou qualquer um destes níveis de proteção da cobertura. Como é que nos protege? É por níveis de camada. Esses vários níveis garantem, essas camadas garantem uma almofada de ar que, quando aquecida, cria um escudo de proteção do meio exterior e que protege o nosso corpo. Como é óbvio, a escolha de um saco-cama, e vocês que já andam nos cheios há algum tempo, os sacos-cama inicialmente eram retangulares, passaram a ter o formato de sarcófago para termos menos área para aquecer e ser muito mais eficiente. Isto a nível de ar interior do saco-cama. Porquê? Porque nos nossos pés, só um ponto assim, ter um retângulo em baixo, teríamos que aquecer toda a área para que aquela almofada, as várias camadas que estão-nos a proteger, fossem aquecidas. Portanto, o saco-cama não deve ser muito largo em relação ao nosso corpo. Como é óbvio, temos de ter espaço para nos movimentar, para ser uma noite confortável. Mas o efeito sarcófago também reduz a dimensão dessa bolsa de ar para garantir que nós conseguimos aquecê-la muito mais rapidamente. Uma das outras questões que temos de ter em consideração são então o número de estações do saco-cama, que é uma métrica muito utilizada: 2 estações primavera-verão, 3 primavera-verão e outono, e depois todo o ano, que são as 4 estações, e então esses sacos de cama já dão para temperaturas muito baixas. Como é óbvio, essa métrica é muito subjetiva, porque de país para país varia muito a amplitude entre essas estações. Em Portugal, que temos uma temperatura moderada, hoje em dia já nem tanto, já temos amplitudes de 40 graus e de graus negativos, mas ainda conseguimos ter um bom padrão ou uma média razoável. E podemos usar algumas estratégias para cobrir essa amplitude. Pronto, então a escala, colocar uma escala com os graus e colocaram áreas de conforto. Vou mostrar aqui outro exemplo também. Por exemplo, também temos aqui a escala de conforto. E no outro exemplo, temos aqui, esta é para 1 grau, a zona de conforto. Este é 15 graus e este é menos 2. Como é óbvio, esta escala é aferida para uma pessoa de 70 kg, com uma massa muscular, um índice corporal saudável, e nem toda a gente se encaixa nessa escala. Mas podemos utilizar estratégias, e explicarei mais à frente, de como nos podemos enquadrar nesta escala. Ok, eu vou mostrar aqui alguns sacos de cama de vários pontos desta escala. Inicialmente vou mostrar sacos de cama sintéticos, depois tenho aqui também naturais, neste caso de penas, para mostrar então diversas opções. Temos aqui um saco de cama militar. Este é para menos 15 graus, indo até ao extremo dos menos 35. Este saco-cama já tem todas as componentes, tem um lençol interior, o saco-cama é bastante volumoso e tem umas boas almofadas, também de sarcófago, e tem exteriormente um saco de bivac que nos protege contra a chuva, mas que cria outra camada de isolamento. Como é óbvio, sendo um material sintético, e todos os materiais sintéticos têm essa desvantagem, que é difícil a sua compressão, é muito volumoso para levarmos na nossa mochila. Isto, uma mochila de 50 litros, vai ocupar quase mais de metade da mochila.
Não é muito apropriado para as nossas atividades, a não ser que a gente faça atividades de montanha, ou então que a gente vá sim, para a neve. Uma compra deste saco-cama seria no triângulo de custo, funcionalidades e peso ou volume. Pronto, ele tem um grande volume, é caro, mas tem todas as funcionalidades. Portanto, neste triângulozinho ele tem tudo. A desvantagem é que o volume é muito grande e o peso também. Depois temos aqui mais maneirinho e se calhar mais apropriado às nossas atividades, que é este, em que a zona de conforto são menos 2 graus. Como é óbvio, este saco-cama dentro da mochila também vai ocupar 1/3 da mochila, talvez um pouco mais. Portanto, se o levarmos fora da mochila, ele convém estar protegido com um saco de plástico. E até mesmo dentro da mochila, se o levarem, deve estar sempre protegido com saco de plástico para garantir que à noite não vão ter um saco-cama ensopado. Pronto, como podem ver, ele tem aqui um conjunto de camadas, é bem fofinho e garante então as tais camadas que nos protegem do frio. Como é óbvio, estas camadas só fazem sentido se elas tiverem espaço, e este aqui é o mais pequeno, para aqui 15 graus, estas camadas só fazem sentido se tiverem com ar. Ou seja, quando nós estamos deitados em cima do saco-cama, há uma parte do saco-cama que vai ficar comprimida, ou seja, as camadas vão desaparecer por completo e deixam de fazer qualquer efeito. Por isso é que precisamos do outro nível de proteção, que é a colchonete. Nesta perspectiva em que as nossas costas estão a comprimir o saco-cama, há a nova tendência é usarmos um quilt. O quilt não é mais do que um cobertor ou um saco-cama sem as costas. Ou seja, o tecido que tiramos, que reduz o peso e algum volume, pode ser compensado na camada superior. Pronto, e isto é um quilt. Também existe o underquilt, que é um cobertor para se colocar por fora, por baixo do hammock, para então criar essa camada de ar também que nos protege. Portanto, isto é outra opção, que é o quilt, que não é mais do que um cobertor e este consegue, no mesmo volume, ter um nível de proteção na casa dos 2 graus, muito mais pequeno que os outros que mostrei anteriormente. Portanto, é outra opção, mas também bastante caro. Para este, que dá para 2 estações, normalmente ele é vendido como se fosse para 3, nós podemos ter outras estratégias para garantir que nos encaixamos nesta escala ou até mesmo para que a zona de conforto consiga chegar aos 10 ou até mesmo aos 7 graus. Como é que se pode fazer isto? Uma delas é a nossa roupa, usar roupa enquanto estamos a dormir. Podemos utilizar esta opção, que é um material de algodão, que é um lençol que se coloca por dentro do saco-cama, do mesmo formato, sarcófago, e que cria outra camada. E por fim, como tinha falado no saco-cama militar, termos um saco bivac ou um impermeável do saco-cama. Ou seja, este tipo de material é relativamente barato, é um material impermeável, mas há outros materiais. Este não respira tão bem, mas para o custo e para a funcionalidade dá perfeitamente. Mas temos tipo de materiais de Gore-Tex que respiram, ou seja, que não retêm a umidade. Podemos acordar se calhar de manhã com o saco-cama úmido. Com esta opção, com o Gore-Tex seria muito melhor, mas seria um custo superior. Ou seja, com estas opções, mais a roupa, nós conseguimos baixar 5 graus ou até mesmo 7 graus, dando uma maior amplitude ao uso do nosso saco-cama. Na realidade, o volume será muito similar ao volume deste, mas com este nós conseguimos
distribuir e adaptá-lo ao longo do ano, consoante as situações em que vamos fazer as nossas atividades. Portanto, conseguimos distribuir isto pela mochila sem ocupar um grande bloco da mochila. Portanto, isto é em relação aos sacos de cama de material sintético, que tem a desvantagem de não se conseguirmos comprimir muito mais do que isto. E então tem essa desvantagem, mas em relação a custo, o material sintético é muito mais barato. Depois temos aqui um saco-cama de penas, que tem um volume enorme, mas que vai até 0 graus. E então qual é a vantagem deste saco-cama? Normalmente quando se guarda o saco-cama em casa, entre atividades, devemos ter o saco-cama aberto para garantir que estas camadas conseguem se expandir e que não estão sob pressão. Também para o material sintético é a mesma coisa, porque isto tem filamentos, alguns tubos para criar essas camadas de ar, e se estiverem sempre dentro do saco-cama vão ficar partidas e reduzindo a capacidade de isolamento. Portanto, neste saco-cama, que parece ser muito volumoso, vou então colocá-lo dentro do saco. Portanto, em relação ao volume, muito similar ao sintético. Só que o sintético nós não vamos conseguir comprimir muito mais do que aquilo. Desta forma podemos ver que o volume reduz drasticamente, e este nós não vamos conseguir comprimir muito mais. E este é para 15 graus, este é para 0 graus. Pronto, esta é a grande diferença, como é óbvio, para conseguir ter estas funcionalidades todas de volume, peso, pronto, e até mesmo a qualidade da temperatura. O custo é muito superior, mas é uma opção para quem faz atividades em locais muito frios. Portanto, são estas as coisas que temos que ter em consideração. Uma recomendação para quem faz atividades ao longo do ano: ter esta opção neste formato assim, ou então optar por um saco-cama que vai até 1 grau, algo do género, que permite, sem ter que andar com múltiplas peças, mas se formos para uma atividade de verão com 40 graus, pronto, vamos ter que dormir com o saco-cama aberto, com uma perna de fora, para garantir que conseguimos controlar a temperatura. Então, são estas as coisas que temos que ter em consideração à compra de um saco-cama.